É o seguinte, Eduardo Bolsonaro lança uma candidatura a presidente. No momento que o Tarcísio já foi coroado, já foi eleito pelo Centrão, pelo PL, pelo STF, pelo mercado financeiro como candidato à presidência em nome do bolsonarismo. Então o Tarcísio é o candidato em nome do bolsonarismo. O Bolsonaro já se tocou. O Bolsonaro já veio a público, inclusive, semana passada, daquele toque. Olha só, ele dá a mão, ele cumprimenta quem é nosso algoz, nossos inimigos. Então, né, enfim, o Bolsonaro já deu o toque de que o Tarcísio não é exatamente o cara ali. E aí, como resposta, a família que mandou o Eduardo ficar andando nos Estados Unidos, curtindo a vida e... né, falando que tá enfrentando o comunismo e tal, quer lançar ele como o antipetista novo. E ele quer dar uma renovada nos discursos da família, porque a família não tem mais discurso nenhum. E eu achei engraçado, eu no mínimo ri, mas eu quero entrar no detalhe e explicar o que tem por trás do discurso. Então vamos lá. Antes disso, pessoal, like na live. Já temos quase 3 mil pessoas, mas apenas 1000 likes, pô, pessoal. Like na live aí, vai. Dica, galera. Todo mundo, entre no Valete Plus, estão ganhando, ó, revista Valete e o livro Manual do Debate do Kim Kataguiri, tá? Animal o livro, bora que bora. Bora. Ó, a gente entrou o Meus segundo, amigos. é só 11, depois não reclame. Meus amigos, nós estamos diante de um momento delicado da nossa história. O Brasil vive uma fratura social profunda. Pausa, Um sentimento... editar a voz dele. Tem algum problema de edição, ele tá com algum problema, essa voz aí tá esquisita, não tá? Parece passando aquele Adobe É, deixaram mais grave a voz dele. Repara isso, deixaram mais grave a voz. Esse vídeo aqui, né, Renan? Acho que é esse. O Brasil vive uma fratura social profunda, um sentimento carregado de desconfiança, cansaço, uma descrença mútua para qualquer lado que o cidadão acabe olhando. Há um desalento que se espalha pelo nosso povo de que nada dá certo, tudo no Brasil é sinônimo de fracasso. Mas eu te digo, não é essa a verdadeira... Primeira coisa, tá, cara? Olha só. Eu respeito quem é bom orador. Um bom orador é alguém que consegue concatenar suas ideias de uma vez só. Esse vídeo é todo picado. Então, deram um discurso pra ele falar, e aí já começa assim. E ele tendo que gravar pedaço a pedaço. Você entendeu, Riso? É todo cortado. Porra, faz a porra de um discurso. A falta de bons oradores hoje no Brasil, falta de gente que você põe em cima da porra de um palanque, põe com o microfone e ele sustenta 5, 10, 15, 20 minutos de fala coerente, com começo, meio e fim, altos e baixos, é assim, denota claramente a falta de bons líderes. Um bom líder sempre é um bom orador. Um bom líder político, no caso. Um bom líder político sempre é um bom orador. Porque ele tem a visão. E a visão se expressa na inteligência verbal dele. E ele fala, ele entrega. Então, o cara pra fazer um vídeo ali de campanha tudo picadinho, pô, você não consegue... A ideia não vem na cabeça, cacete? Você não consegue ter ela organizada, pensada de uma maneira tão bem construída que ela sai de maneira natural? O Matheus Adriola falou, compara com o Jesus de Curitiba. Matheus, deixa eu fazer um negócio. O Jesus de Curitiba soltou um baita discurso do núcleo de Curitiba. Perguntem aí depois, tá? Se pode passar o discurso dele. Tá? O Will Balada tinha me mostrado. Se pode passar aqui na live. Galera de Curitiba, vejam aí, senão eu passo depois. Vamos lá. Tudo no Brasil é sinônimo de fracasso. Mas eu te digo, não é essa a verdadeira vocação do nosso país. E tá na hora da gente reencontrar o verdadeiro espírito brasileiro. E eu não tô falando de um slogan vazio. É o reencontro do brasileiro consigo próprio, com a sua história, com a sua cultura, com a sua identidade. A gente não pode continuar com aquele sentimento derrotista, com aquela síndrome de vira-lata. Pausa. Esse foi o cara, vamos lembrar aqui, tá? Que botou o Mário Frias e uns bizarros na Secretaria de Cultura. Ele vem falar de história brasileira, de cultura brasileira, tá? Enquanto vocês estiveram no governo, porque você parece que sua turma não participou do governo. Vocês foram parte do governo dos 200 anos de independência. E vocês não fizeram porra nenhuma nos 200 anos de independência. A gente tá até agora com a esquerda falando, roubaram nosso ouro, com a população, gente de direita, roubaram nosso ouro. E o que vocês fizeram nos 200 anos de independência foi botar o bosta do teu pai falando, imbrochável. Isto aqui foram dos 200 anos de independência do Brasil. Aí vem falar que ele, nossa história, que porra é essa? Vamos lá. Odiar a nossa derrotista, com aquela síndrome de vira-lata que acaba por nos fazer odiar a nossa própria história. O Brasil não nasceu ontem. Ele é fruto de erros, de acertos, de momentos ruins, mas também de glórias. E é preciso maturidade para reconhecer que mesmo em momentos difíceis, houve grandeza. O Império nos deu estabilidade, instituições, cultura e unidade nacional. A República Velha teve seus problemas sim,
mas ela lançou as bases da infraestrutura e também da formação econômica do Brasil moderno. A gente não pode apagar isso. E se nós queremos nos reencontrar enquanto nação, nós temos que enxergar as figuras históricas do Brasil com um olhar nacional e não partidário. Pausa. Vocês estão vendo que esse discurso está se encaminhando para uma coisa, né? Eu vou explicar. Vocês estão vendo. Veja só, meu amigo. Você tá entendendo de onde vai, tá vendo esse discurso, né? Pega 30, sobe 37, joga 37, pega o preço do aço, vê um menino negro da periferia que não consegue compreender esse mundo absolutamente complexo de uma economia global que diz os três do Brasil. Vamos lá. Getúlio Vargas, por exemplo, ele liderou um governo que não teve as liberdades plenas, é verdade. Mas é inegável também que houve avanços na nossa indústria, a intenção de valorizar o trabalhador e também CLT? Investimentos em infraestrutura. Fechar os olhos para isso. Olha só, seria... pausa. Ai, calma, vamos lá. Infantil. O mesmo vale para Juscelino Kubitschek. Podemos debater os custos e os efeitos econômicos do seu governo. Mas é inegável. Houve ali um projeto de integração do país, de otimismo, de progresso. Foram 50 anos em 5. E isso daí marcou o imaginário do Brasil por décadas. Não é diferente com João Goulart. Podemos concordar ou discordar das suas propostas, eu certamente não sou um fã dele. Mas é injusto negar que muitas delas nasciam... Você sabe quem fala? Ele tá falando João Goulart. João Goulart é herói da turma trabalhista do PDT. Assim como o Brizola, que era o maior aliado dele. Vocês estão entendendo de onde vem isso aí, né? Vamos lá. São de dar respostas a anseios populares. Assim como falar do período militar, não dá para dizer que tudo ali foi trevas. Até houve autoritarismo. Mas ali existiram investimentos em infraestrutura que sustentam o Brasil até hoje. E é papel de uma nação madura olhar para o passado e conseguir perceber tudo aquilo que deu certo, tudo aquilo que foi positivo na nossa história. Negar as virtudes de qualquer período da nossa história é negar a nós mesmos. Não há união nacional possível se cada um dos lados quiser apagar o outro. O Brasil precisa de reconciliação, não de ressentimento. Eu não me apresento aqui como... É mentira. Tudo que esse cara tá falando é mentira e isso foi plantado na cabeça dele. Isso foi plantado na cabeça dele porque os bolsonaristas querem comprar um novo discurso. Eles estão completamente vazios de discurso. E vários bolsonaristas estão procurando um discurso que eles consideram based. E esse discurso nacionalista, entendam, tá? Vocês claramente viram de onde veio o discurso. Esse é o discurso histórico do Ciro Gomes. Esse é o discurso do Aldo Rebelo. Esse é o discurso do em parte, tá? Ai, meu Deus, aquele cara tava nos Estados Unidos lá, que a gente até entrevistou na Valete, o Ricardo entrevistou ele, Mangabeira Unger. Vamos colocar aqui, ó. O Aldo Rebelo e o Mangabeira Unger estão há bastante tempo indo atrás de figuras de direita para eles saírem daquele trabalhismo cirista, porque o projeto do trabalhismo cirista, do neodesenvolvimentismo cirista, meio que deu em nada. Né? E esses caras estão procurando o Bolsonaro porque o Bolsonaro tem uma vocação com um público, né, mais abrangente, trabalhadores e tal, e eles falam, pô, e se a gente pegar esse conjunto de ideias e traz pra cá? Então eles estariam uma linha, somos contra o crime, vamos botar fogo aí na bandidagem e tal, blá, 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 e um nacionalismo, um desenvolvimentismo, fazendo referência a essa sequência de figuras que pra eles são importantes. Então eles vão ter vamos dizer, esses elogios ao período da ditadura militar, no sentido de, olha, grandes investimentos em infraestrutura, né, tem Transamazônica, né, vai ter lá Itaipu, grandes estradas e tal, blá, blá, blá. Vão fazer referência ao Getúlio Vargas, que é o ídolo maior desses caras, vão fazer referência ao Jango, que era visto como um nacionalista. Achei curioso um pouco do Juscelino. E eles não fazem referência a mais nada, né? Então é o conjunto, é o arcabouço de referências desses mesmos caras. E como o bolsonarismo é vazio de conteúdo político, eles são vazios, são ocos, eles encontraram um discurso que estava dando sopa, as lideranças desse discurso estavam soltas por aí, e eles foram lá e grudaram nesses caras. Me parece ser o caso, tá? O Kim Paim já tava falando disso faz tempo. Então você podia antecipar esse discurso faz tempo. Inclusive com eles, essa turma da ligada à família, fazendo ataques a liberais, ao mercado financeiro, já há certo tempo. Né? Eu acho no mínimo cômico que esses caras, né, eles trabalharam a agenda liberal de mercado durante todo o governo deles, foram aliados desses caras. E agora eles estão dando um cavalo de pau e fingindo que não houve. Tudo bem se houver, mas assim, estava errado nisso, aquilo. Faço essa autocrítica. E estou adotando uma posição que é completamente contrária. Mas vamos ver até o final. Vamos ver o que tem aí.
candidato a esse ou aquele cargo. Eu me apresento como alguém disposto a ajudar o país a se reencontrar, ajudar o Brasil a levantar a cabeça e acreditar em si mesmo. Eu quero me reencontrar com o espírito brasileiro, com a coragem de quem construiu esse país em meio a tanta adversidade, com as virtudes esquecidas da nossa história. E eu quero caminhar lado a lado com todos que também acreditam nisso. Porque se olharmos apenas para o lado ruim, a gente vai reduzir um Dom Pedro I a um homem mulherento. Mas ele foi muito mais do que isso. Foi um estadista que, no momento de ruptura global, conseguiu manter a unidade territorial de um país de dimensões continentais, onde todos falam uma só língua e se reconhecem como um só povo. Enquanto tantos países vizinhos aqui das Américas se fragmentavam em guerras e divisões, o Brasil permaneceu unido. E isso não foi por acaso. Esse é o espírito que a gente precisa reencontrar. O da grandeza acima das vaidades, da unidade acima dos rancores. Pausa. Corta a grandeza acima das vaidades pro momento de 200 anos da independência do Brasil. Jair Bolsonaro entoando imbrochável e transformando os atos do 7 de setembro de 2022, momento em qual o Brasil completava 200 anos de independência, num ato de campanha do pai dele. Né? É cômico. O Eduardo Bolsonaro dá um pacote pra ele, ele grava um vídeo em que ele não consegue articular de maneira concreta isso, ele não consegue articular os desafios e as falhas disso. Porque assim, ele tá comprando um discurso que em grande medida é falacioso. O Brasil foi uma das nações que mais cresceram no mundo no século XX. Talvez as nações com grande população foi a que mais cresceu no mundo no século XX. Teve um boom populacional, um processo de imigração gigantesco, desenvolvimento urbano, não haviam cidades no Brasil. Vamos falar a verdade, até o final do século XIX as cidades no Brasil eram pequenas, as pessoas moravam no campo. Houve um gigantesco êxodo rural, houve um processo de urbanização, de concentração de renda, de desenvolvimento econômico, industrialização e tal. Mas foram estes mesmos governos, em grande medida, que geraram o freio para isso. O arcabouço institucional criado pelo Getúlio Vargas breca isso. Ah, mas ele fez a CSN, ele fez algumas indústrias. Sim, você poderia ter feito tudo isso sem fazer o arcabouço institucional que gerou todo esse problema. Você poderia ter feito isso. O Brasil já passava, desde o começo do século XX, por um processo de industrialização autônomo, à lá Estados Unidos, aqui em São Paulo. Formação de classe média aqui em São Paulo. Tocado muito, muito pelos imigrantes. Isso, em grande medida, se mescla, porque você precisava de uma indústria de base, você precisava, por exemplo, de siderúrgica, você precisava dessas coisas. Talvez, né, no caso brasileiro, precisou de dinheiro estatal, empréstimo, né, montar a CSN. Não foi assim em outros países. Em outros países, esse processo não teve necessariamente a mão do Estado. Alguns sim, outros não, e eu não vejo problema nenhum em ter a mão do Estado nisso, tá? A questão é levantar esse ponto, não levantar todas as externalidades geradas pelas decisões ruins e centralizadoras tomadas pelo Getúlio Vargas em termos econômicos. Foi o que impediu, não só dele, mas decisões tomadas no processo da ditadura militar. Eu volto a trocar as leis trabalhistas, o gigantismo, o agigantamento da máquina estatal, a burocracia, as leis que inviabilizam os negócios. A gente paga até hoje os custos daquela época e ficam vendendo, não, é uma época de... Não, você tem outras razões para ter tido uma época de crescimento econômico ali. Você tem outras razões, volto a colocar, potencial gigantesco, uma massa de pessoas enormes, um país com recursos naturais, todo mundo morando no campo. É um processo muito parecido com o que passou a China. E aí, não, aqui é o período... Não, você vai querer repetir o que foi feito ali? Hoje a gente vive as consequências, em grande medida, daquilo. Consequências problemáticas daquilo. E eu vou levantar uma coisa que é o seguinte. Eu acredito, do ponto de vista político, tá? Que a gente tem que olhar para alguns desses momentos, tá? E pensar. Aqui tem elementos muito interessantes. Do ponto de vista político, você consegue pensar. Agora, do ponto de vista econômico, o Brasil não é um país capitalista. O Brasil ele tem que fazer reformas estruturantes no Estado gigantescas. Gigantescas. Só que essas reformas são impopulares, tá? E esses caras, como o Eduardo, não querem comprar isso. E eu vou chegar nisso, porque isso tem a ver com o Orbán, que é um dos ídolos dele. Vamos lá, dá o play. Construção acima da destruição. Se tem algo que eu aprendi nas minhas andanças pelo mundo, foi com o líder conservador mais longevo da atualidade, Viktor Orbán. Eu vou explicar o que o Orbán fala, tá? Vamos lá. Poder. Tenha aliados e foque naquilo que converge. Se nós conseguirmos caminhar na direção desse reencontro... Nossa senhora, eu não acredito que ele falou isso, tá, Riso? Ele não falou isso, porque eu não tinha visto esse discurso, eu tinha visto o começo e falei, bota aí, a gente vai reagir até o fim. Que legal que ele citou isso. Vamos lá, dá um play. Ninguém segura o Brasil. Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus, nós venceremos.
Não vai vencer, cara. Você nem vai ter direitos políticos, cara. Mas vamos lá, vamos começar aqui. Eu vou começar pelo final. O ídolo do Eduardo, e depois boa parte dessa direita do Steve Bannon ao redor do mundo, é o Vitor Orbán. O Orbán soltou um livro. Um cara que já leu o livro, tem uma crítica interessante, positiva sobre isso, é o nosso Orlando, tá? E o Orbán, ele fala, ele e o irmão dele, acho que o irmão dele, se não me engano, o irmão dele é o ideólogo dele, do regime húngaro, tá? É o seguinte, foque no que gera convergência com o povo. A sua agenda é a agenda popular. Então, a ideia de que você vai ter, por exemplo, uma agenda reformista para além da vontade popular, é uma ideia que ele fala, bota isso de canto. Entendeu, Rafael Rizzo? A ideia de que, o que o povo quer? O povo quer segurança, o povo quer mandar embora os imigrantes. Tô falando do povo da Hungria. O povo quer segurança, é que manda embora os imigrantes, ele quer emprego, tá, babá. E o cara, beleza, vamos só focar, do ponto de vista de agenda política, no que é de convergência. Vamos só focar no que é de convergência. Aí você faz um governo populista, de interesse popular ali. Na Hungria. E esse é o argumento central dele. O argumento central do trabalho, vamos dizer, político-eleitoral do Orbán é esse. A execução da vontade do povo. A vontade do povo, a vontade do povo, a vontade do povo. Isso pra mim é extremamente problemático. Isso é extremamente problemático. Porque a não ser que você consiga convencer o povo o tempo todo das reais prioridades, tá? Você vai estar crendo que o povo é iluminado e que o povo sabe o que é melhor não só pra si, mas pra nação como um todo. E isso não é, em essência, liderar. Eu sei que o Orbán tem umas particularidades no discurso dele, tá? Não é exatamente isso que eu tô colocando, tá? Mas pro Eduardo porque o Eduardo achou isso, né, uma solução incrível. Porque como a família Bolsonaro é uma família de aproveitadores, ele falou, pô, é possível ter um discurso que a gente só fala o que o povo quer, corta a parte que o povo não quer, e tá beleza. E aí compra esse discurso nacionalista, tá? Do ponto de vista político, econômico, institucional, da seguinte maneira. Tem umas partes que eu quero fazer, eu quero integrar o Brasil, quero recuperar nossa história. Entende? Você quer fazer um monte de obra, você quer fazer uma reindustrialização no Brasil, tal. A gente já citou essas coisas e a gente ainda cita. Só que o Brasil é um país muito complexo para você vir com esse discurso fácil. Esse discurso soa fácil porque você não precisa falar nesse discurso mais, por exemplo, de uma reforma previdenciária, da redução do número de municípios. Você não vai falar de demissão de funcionários públicos pouco eficientes, muito menos de cortes no judiciário. Você não precisa falar dessas coisas, nem fazer essas coisas. Você não precisa encarar o problema das bolsas como precisa ser encarado. Você não vai encarar um problema, assim, colossal da máquina pública, tampouco os privilégios de diversos setores que atuam, porque são temas prementes para a administração do Estado brasileiro, prementes, porém, muitas vezes impopulares. Volto a falar, quando você fala de previdência, quando você vai falar de gastos com o judiciário, quando você vai falar de Bolsa Família e auxílios de toda sorte, você está falando de temas que são impopulares, são complicados de tocar. E ele não quer ter que traçar. Então, este tipo de discurso para um cara como ele evoca o Orbán, casou. Ele evita ter que tratar do que interessa. Ele evita ter que tratar dos temas que são difíceis. E aí ele tá sendo, essencialmente, um bolsonarista. Porque um bolsonarista, o que ele é? É o like fácil. Lembre-se. Lembra que eu falei pra vocês? O Nicolas vai atacar a Virgínia? Vai ou não vai? Porque ele vai fazer o que é conveniente pra ele. Um bolsonarista, no DNA dele, o que ele tem? É o like, o view, a coisa sem obrigação. A coisa sem compromisso. Então não tem compromisso com o Brasil. O que tem é o seguinte, ele faz uma leitura bolsonarista do Orbán. Então tem uma leitura bolsonarista do Orbán. É o que converge. Traz, cisca pra dentro, traz o que converge. Ô Eduardo, é literalmente o que qualquer político do Centrão no Brasil faz. É literalmente, vou pegar um discurso, contrato um marqueteiro, né? O marqueteiro vai e faz ele prepara um pack discursivo ali em cima do que é convergente com várias classes sociais, busca um determinado público, determinado eleitor, atinge o que precisa, não machuca o que precisa machucar e fala qualquer coisa. Daí surge aqueles candidatos genéricos, educação, saúde. Ele tá fazendo isso dentro de um novo prisma, porque ele precisa ter uma cor ideológica, porque ele é de direita, né? E ele quer aproveitar uma direita pós-liberal, uma direita
pós-liberal com um discurso nacionalista, porque foi, para os Estados Unidos, e ver o Trump lá brincando de tarifas e falando em reindustrialização, ver a experiência do Orbán, ver os amigos direitistas dele falando isso, e falou, pronto, eu vou me ligar com uma turma que estava ligada ao Ciro Gomes, tá? Cito ali o Aldo, etc, toda essa galera, puxa esse discurso nacionalista dentro de uma lógica de direita, jogo pra cá e vem. O problema, assim, a gente já conversou com todas essas pessoas, a gente conhece toda essa galera, entendeu? Tem muita coisa que cabe no nosso discurso e cabe para uma solução brasileira para problemas brasileiros. Só que a gente não vai tirar as coisas difíceis, as coisas, como é que não ciscam pra dentro. Falar disso sem falar em uma profunda reforma da máquina pública brasileira, em cortar gastos, enxugar porque assim, tem uma coisa assim, o pessoal sempre fala ou na média, né, ou fala em número de funcionários. Não, vamos falar da elite do funcionalismo brasileiro, vamos falar dos gastos, a forma como a gente tem de gastos por parte do governo, os gastos que não são discricionários, os tais gastos obrigatórios do Estado do Brasil, que diminuem a capacidade de investimento. Vamos falar sobre a emissão de dívida que o Brasil faz, por conta do Estado ser incapaz de pagar as próprias contas. Vamos falar do gasto mal feito em todas as áreas. Vamos falar sobre o regime de contratação, privilégio de todos os setores do funcionalismo. Vamos falar de todas essas coisas. Eles não querem falar dessas coisas. Não querem, eu acho menor. Aí vem com soluções, como é que resolve os juros? Entendeu? Aí é o ponto que a gente vai ter um cisma. E aí quando você tem um cisma nisso, não, você tá a favor dos banqueiros. Desculpa, eu queria que o Eduardo tivesse o meu discurso, esses caras, sobre banqueiro no Brasil. Banqueiro é filho da puta. Agora os banqueiros estavam com eles lá, com o Paulo Guedes, né? Tava lá com os Bolsonaro, tudo lá no Paulo Guedes. Agora não tá mais, agora não gosta, porque o banqueiro apoiou o Lula. O banqueiro vai apoiar o projeto que vai ganhar a eleição seguinte. É isso que o banqueiro faz no Brasil. Ele se alia a quem vai ganhar a próxima eleição, tenta nomear o presidente do Banco Central, coloca os nomes que ele quer junto ao Ministério da Fazenda. Foi assim com o Bolsonaro, foi assim com o Temer, era assim com a Dilma e é assim com o Lula. Colocam os caras, botam a grana na campanha A, B ou C, mobilizam o dinheiro da elite para isso, pros seus candidatos, pros seus aliados, e jogo que segue. É isso que banqueiro faz. O Bolsonaro só foi mais um usado. Reparem que o PT fica reclamando que tem caras ligados aos bancos, ao universo dos banqueiros, tanto no Banco Central quanto no Ministério do Haddad. Tem. E era assim no Bolsonaro. Aí ele tá reclamando que os caras fazem isso, eles fazem, né? Ninguém rompe com isso. Ninguém rompe com isso. Eu não acho que a gente tem que fazer um governo de banqueiro. Eu acho que banqueiro no Brasil é parasita. Ultra parasitário. Agora o Eduardo puxa esse discurso que agora... Bota a foto. Como você pode ver. Essa aí. Porque agora, né, eles montaram uma turma pra tentar construir isso. Eu acho engraçado. Já era perceptível o que ia acontecer. Mas vai ser raso e não trata dos problemas centrais do Brasil, que envolvem, aí sim, soluções profundamente liberais. Eu acredito no processo de reindustrialização no Brasil, sim, é necessário. Eu acredito no papel do Estado em muitos termos. Basta ver o caso Embrapa, Agro, o caso ITA, Embraer, as frentes pioneiras que o Estado mesmo fez, né? O governo, principalmente o governo militar, as frentes pioneiras para desenvolver a agricultura pelos interiores do Brasil. Tudo isso é bem-vindo. Mas eu acredito em contas públicas bem cuidadas. Eu acredito no plano real, que convenientemente o Eduardo não fala, né? Não vai falar do plano real. Plano real, né? O Brasil, naquele período todo, é inflação, é moeda tudo cagada. Né? No governo do Juscelino e do Jango era hiperinflação. Uma das razões, inclusive, dos protestos populares e da crise que se passava ali, naquele rescaldo de Jânio / Jango, foi a inflação. A gestão, né? Aliás, se a gente for falar, né, de quebradeira e de gestão das contas públicas e do dinheiro e da moeda brasileira, do império até o governo Collor, é tudo piada. A primeira vez que alguém trata direito a moeda brasileira foi através do governo Fernando Henrique. Eles cortam. Não, convenientemente, tira o Fernando Henrique aí da conta. Lei de responsabilidade. Foi o governo mais sério em muitos termos. Então, temas que vão de privatização, enfrentamento a privilégios, mexer nas contas públicas, ajustar essas contas e preparar o Brasil aí sim para uma agenda de competitividade ferrada para receber investimento. E aí sim você ter, tá, em diversos centros, você ter surtos de industrialização em determinados centros de determinados temas. Não. Aí é só uma resposta fácil, que, como ele disse ali, ele faz a leitura bolsonarista do Orbán.
Ah, só pega o que converge. Entendi, legal, vamos pegar só as pautas populares. Olha que gostoso. Só que para ser popular no Brasil, né, e esse é o problema que eu falo, você vai ter que ser, e majoritário, você vai ter que defender certas coisas ou silenciar para certas coisas. Por exemplo, ele nunca vai falar, tá, dessa indústria criminosa de pastores neopentecostais que roubam os próprios fiéis. Esse é um assunto menor quando comparado aos outros, sim, mas vai precisar falar. Porque isso, do ponto de vista político no Brasil, é um câncer. Ele vai falar da compra de voto dos aliados do Centrão, Riso? Ele vai falar dos seus aliados do Centrão que compram voto e do eleitor que compra voto? Não, não vai falar. Não vai entrar nesse problema central. Ele vai falar da indústria do Bolsa Família e das bolsas? Já ele vai arrumar um argumento nacionalista pra isso. Vamos aumentar, né? 25, tem gente que tá 25 anos recebendo Bolsa Família. Não, isso aí não converge, né? Porque o povo quer. Tem muito tema aí que o povo gosta, que o povo acha legal. E que você vai precisar contrariar o povo. Vox Populi não é Vox Dei. Você está no país da Virgínia. Vox Populi não é Vox Dei. O líder lidera. O líder traz a visão. O líder assume o risco. O discurso que esse cara tem não é um discurso de líder. É um discurso conveniente e é uma alteração de rota no bolsonarismo. Então, esses caras estão tentando romper com o liberal, o conservadorismo, tá? O Eduardo ali, essa turma, pra, numa candidatura que, como eu acho que não vai sair do papel, eu acho, podemos nos surpreender, tá? Que não vai sair do papel, eles marcam uma posição ali. Então fica marcada uma posição de uma linha diferente. Acho bom que eles vão pra essa linha, tá? Porque, como eu posso falar, é uma leitura simplista, como tudo que os bolsonaros fazem da questão brasileira. Por exemplo, no livro amarelo a gente traz essa tensão da necessidade liberal de adequar o Brasil a ser uma economia capitalista competitiva para enfrentar o mundo de maneira competitiva, junto com a perspectiva e uma visão de um Estado forte, não pesado, mas forte, capaz de juntar forças produtivas, articular determinados projetos e entender que, por vezes, a competitividade tem que ser, em alguns locais, mesmo com um preço em benefício de um determinado projeto político. Por exemplo, eu creio, tá? Nós temos que ter um meio de gerar classe média no Nordeste. Eu sempre falei, precisamos industrializar o Nordeste. Eu acho que a industrialização, às vezes, é um termo errado porque ela assusta, porque às vezes não é sobre indústria. Às vezes nós precisamos gerar classe média no Nordeste através da agricultura e dos serviços. Às vezes é o caminho, agricultura e serviço. O ponto é, não dá para o Nordeste ser um pobrestão. O Nordeste é um pobrestão sustentado pelos outros estados. Certo? É um pobrestão sustentado pelos outros estados. As pessoas são muito pobres no Nordeste. Muito pobres. Né? Tem estados inteiros no Nordeste em que tem mais gente numa informalidade misturada com benefício do governo com gente. E os outros estados mandando dinheiro. Eduardo vai falar de pacto federativo para resolver isso? Não. No discurso, não, ele tá unindo o Brasil. Ele não vai falar de um problema central. Então o que a gente tá falando, tá? Na prática o Brasil está num estágio histórico de, vamos botar aqui bem entre aspas, de implementação do seu próprio capitalismo tão atrasado que a gente nem sequer pode fazer uma leitura que a turma dos Estados Unidos faz sobre o próprio caso, porque eles partem de um ponto histórico diferente do nosso. Eles podem tentar sonhar em fazer uma inflexão à la China, como eu vejo alguns deles falando, industrialização dos Estados Unidos, quarta revolução industrial, obrigar a Apple a produzir os iPhones nos Estados Unidos, tá? Porque, cara, os Estados Unidos, ele tem um arcabouço legal e uma mentalidade pró-negócios que vai desde as micro-relações entre uma loja e outra, até as grandes legislações que eles têm ali, que às vezes são nenhuma grande legislação, é apenas a ausência de legislação sobre o tema, a ausência de regulamentação em diversos temas. Os Estados Unidos estão num outro estágio do capitalismo, e aí eles podem falar desse assunto. A gente não tá, cara. O Brasil, antes mesmo de se industrializar, ele nunca foi uma nação industrializada, ele já criou todas as regulamentações possíveis, já elegeu seus amigos do rei, todos os seus campeões nacionais, há muito tempo atrás. Já criou todas as burocracias possíveis e imagináveis. Então ele nunca foi capitalista de facto. Não, então a gente tem muito a desregulamentar, a gente tem muito a desburocratizar, a gente tem muito a demitir para poder permitir que o Estado seja forte, mas não pesado. Forte e ágil, não pesado. Agora, não é isso que o nosso amigo tá falando.
Ele tá vindo, volta a falar, ele vai querer misturar um discurso matar bandido com um nacionalismo econômico, tá? E essa vem sendo a linha que esses caras vão querer pegar. Acho engraçado. Agora, é muito bom porque eles estão muitos passos atrás do que a gente vem fazendo no Livro Amarelo. Que lá a gente vem tentando conciliar essa questão profundamente nacional, profundamente latino-americana, tá? Da hiperburocratização, de uma coisa caudilista, da adequação de um patrimonialismo a uma necessidade de uma sociedade capitalista, que foi algo que aconteceu no século XX de maneira troncha em todos os países da América Latina. Você pega o caso chileno, que eles, né, através de uma ditadura, eles impuseram um regime de mercado ali e eles se tornaram, gostem ou não do modelo chileno, uma sociedade desenvolvida na América do Sul. Você pega o que o Milei tá fazendo na Argentina, é uma linha completamente contrária. Eu achei até engraçado. Na Argentina é outra linha, é completamente diferente. Né? Então, acho... Um cara botou, faça um treino intenso de calistenia no Brasil. É isso, XJ. O Brasil tem que ser como se fosse um Khabib Nurmagomedov, sabe? Um cara forte, ágil, leve. É isso que a gente precisa ser. O Estado do Brasil precisa ser forte, ágil e leve. Não pesado, gordo, mastodôntico, ineficiente, viciado. Que é isso que o Estado brasileiro é. Deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva no canal para receber mais vídeos.